Hoje nós vamos ter uma aula aí sobre escoliose degenerativa, né? Escoliose do adulto. O colega que veio para apresentar essa aula é da Santa Casa aqui de São Paulo, do grupo de coluna da ortopedia, Dr. Rodrigo Góes, e ele vai aí nos apresentar esse tema, que é um tema bastante importante na nossa prática, né? Os residentes devem dominar esse tema, que é bem comum, né? Saber indicação cirúrgica e tudo mais relacionado ao tema. Vou dar mais uns minutinhos aqui para a gente chamar o nosso vídeo do patrocinador, e aí em seguida a gente já vai começar com a aula, tá? Eu vou pedir então para o Silvio rodar o vídeo do nosso patrocinador, lembrando que a nossa sociedade não tem nenhuma forma de renda, de verba, então esse apoio que a gente consegue é fundamental para a gente conseguir colocar um curso desse aqui no ar, tá? Então pode rodar o vídeo aí da Angel Care, por favor, Silvio. Bom, gostaria de agradecer novamente a Angel Care, já é a terceira aula aí que eles estão nos ajudando aí como patrocinador. Silvio, coloca agora o convitinho do curso que vai ter amanhã, por favor, para a gente poder divulgar também. Então, pessoal, amanhã vai ter esse simpósio organizado pelo professor Elton Delfino, lá da USP de Ribeirão, que vai falar aí sobre deformidades com a técnica bipolar, tá? Então, só lembrando desse simpósio que vai ter amanhã, que eu acho que é de interesse aí de todos nós, e principalmente para os residentes que estão em formação. Então, só fazendo esse lembrete, né? Um curso que eu acho que vai valer a pena acompanhar, vai ter bastante apresentação de casos de vários serviços do Brasil, e principalmente aqui de São Paulo. Então, fica aí a dica para vocês que não estavam aí sabendo, ou para reforçar aqueles que já tinham conhecimento. E agora eu vou pedir para o Dr. Rodrigo já ir compartilhando a tela dele, agradecendo novamente, Dr. Rodrigo, pela disponibilidade, tá, de estar aqui com a gente à noite, para poder dividir um pouquinho aí o seu conhecimento e do grupo lá da Santa Casa de São Paulo. E já compartilhou, agora é contigo aí. Boa noite a todo mundo, boa aula para a gente. Boa noite a todos. Doutor Eduardo, muito obrigado pelo convite. A Sociedade Brasileira aí de Coluna Regional São Paulo, todos os grandes amigos aí. E, bom, então vamos lá, né? Noite aí mais fria, vamos falar um pouco sobre escoliose degenerativa, um tema um pouco mais difícil, mas é um tema
que a gente vê muito no consultório, tem muito paciente para a gente poder ter que tomar decisão, conduta, então eu acho que é sempre válido uma discussão, né? Aqui meus contatos, quem tiver alguma dúvida depois, tenho o maior prazer em responder, tá? Então, como é que esse slide aqui, na verdade, é um resumo do que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Então, para trazer a discussão, eu separei um caso clínico, tá? De uma escoliose degenerativa. E, só que antes de falar realmente, propriamente dito, da escoliose degenerativa, a gente tem que ter alguns conceitos, né? Principalmente com relação à avaliação radiográfica da escoliose, tá? Tanto conceitos que a gente já sabe da escoliose do adolescente, quanto outros conceitos. Uma avaliação do equilíbrio sagital, tá? Que é muito importante na escoliose degenerativa, e nos últimos 15 anos aí, a coisa mudou bastante de figura. E aí, por fim, a gente vai falar, assim, da escoliose degenerativa e deixar uma mensagem final aí sobre o assunto e que não encerra o assunto, mas leva a uma reflexão de todos aí para a gente poder tomar decisão nesses casos. Bom, o doutor Eduardo já apresentou, esse é o grupo de ortopedia lá de cirurgia de coluna lá da ortopedia da Santa Casa de São Paulo, do pavilhão. Então, a gente tem um paciente do sexo feminino, de 66 anos, tá? Com uma lombociatalgia progressiva aí havia 3 meses, com uma piora há 1 mês, evoluindo com uma perda de força para a extensão do hálux esquerdo, tá? Ao exame físico, essa paciente tinha uma parestesia no dorso do pé esquerdo, uma força muscular grau 4, tá? Grau 4 menos, para a extensão do hálux esquerdo, reflexo patelar e aquileu presente normal, simétrico bilateral, e um LASEG positivo à esquerda. Não tinha nenhum sinal de mielopatia. Aqui são as radiografias frente e perfil da coluna dessa paciente, evidenciando no frente bastante processo degenerativo e uma escoliose aí de pequena monta. E no perfil, a gente consegue ver algumas coisas, entre elas, uma espondilolistese ali, 4-5. Aqui, a gente tem por hábito, lá, fazer a radiografia de pé e fazer a radiografia em decúbito lateral, para a gente tentar tirar um pouco a ação de ilipsoas, tá? Então, a gente vê realmente uma modificação aí, uma abertura dos discos, a gente consegue ver se tem alguma estabilidade, instabilidade, assim como a gente faz a flexão do paciente sentado e de pé, porque é mesmo motivo, a gente consegue sentando tirar a ação do psoas aí, do ilipsoas, então a gente consegue ver realmente mudanças um pouco mais proeminentes quando você faz isso, tá? Nesse caso, por exemplo. Aqui, isso é fundamental, a gente vai discutir mais à frente, mas ter radiografias panorâmicas, tanto na frente quanto no perfil. Aqui, a gente solicitou para essa paciente uma tomografia, que a gente vê aqui um corte sagital e especificamente um corte axial, mostrando aqui um cisto facetário, provavelmente ajudando e sendo o cerne dessa principal dor, além do componente de dor lombar que ela tinha. Na ressonância magnética, a gente confirma realmente esse cisto facetário, tá? E a gente consegue ter uma noção melhor aí da parte do canal. E aí, a gente chega no consultório, diante de uma situação como essa, paciente que tem uma escoliose, ainda que de pequena monta, mas uma escoliose com muita dor lombar e um componente de dor irradiada à esquerda, com dermátomo definido, o que fazer, né? Bom, a gente pode fazer uma descompressão isolada, tá?
A gente pode fazer uma descompressão localizada em uma artrodese seletiva L4, L5, e aí a gente pode escolher alguma via, um TLIF, uma via lateral, uma via oblíqua. A gente pode fazer uma artrodese, uma conduta que foi muito feita, L1, L5 e uma laminectomia ampla. A gente pode realmente usar conceitos e pensar numa artrodese extensa aí, de T10 e indo até o ilíaco, com uma laminectomia ampla também. Essas são algumas possibilidades, e como a gente vai discutir aqui, a questão não é certa ou errada, a questão é realmente, veja como o mesmo caso aceita tantas condutas. Então, acho que essa que é a riqueza da discussão. Vamos lá, então vamos falar sobre a avaliação radiográfica da escoliose. Bom, então, normalmente a gente tem na cifose torácica aí, o normal entre 10 e 40 graus, na lordose entre 40 e 60 graus. A gente sabe que a escoliose veio do termo grego escolioses, né, que quer dizer tortuoso. Aqui ao lado a gente tem uma imagem, não é uma escoliose degenerativa. E a gente precisa fazer a avaliação radiográfica desse paciente com alguns cuidados que são fundamentais para a nossa tomada de decisão, tá? Então, hoje em dia, a gente tem esse posicionamento mais preconizado, onde o paciente coloca os pés na linha dos ombros, os cotovelos devem estar fletidos com os punhos na fossa supraclavicular, para ficar realmente numa posição onde não altere o balanço sagital, tá? Ou o equilíbrio sagital, melhor dizendo, tá? E o paciente olhando para frente. Aqui, essa imagem no meio, é uma máquina que faz com baixa dosagem essa radiografia e faz uma reconstrução também. Interessante, principalmente em casos de escoliose de início precoce. No raio-x frente, sempre devemos incluir C7, as cabeças femorais, tá? E a caixa torácica completa, tá? No perfil, tem que incluir C7 e S1. Isso é muito importante, vocês vão ver à frente, porque é onde a gente vai basear o equilíbrio sagital, se ele pode estar positivo, negativo. E não é incomum, como nesse caso, a gente ter uma radiografia, uma considerada boa radiografia, mas não conseguir ver muito bem T2, pela soma de imagens ali, principalmente da região da cabeça do úmero. Interessante também, assim como a gente aprendeu na escoliose idiopática, utilizar o conceito de inclinações laterais, para ver o quanto essa curva tem de flexibilidade ou não. Além disso, a tração e contratração também é um artifício que a gente utiliza para ver se tem flexibilidade ou não. São todos conceitos que a gente aprendeu na escoliose idiopática, mas que a gente traz para a escoliose do adulto. Uso de fulcros, por exemplo, onde a gente coloca um fulcro e consegue ver se tem ou não algum tipo de correção, como nesse caso teve. Assim como em outra deformidade, doença de Sherman ou cifose juvenil, a gente utiliza coxins também para ver se tem correção ou não, como nesse caso. Essas são algumas técnicas que a gente utiliza para conseguir ter uma boa imagem. Tendo uma boa imagem, aí a gente precisa pensar e analisar melhor através de linhas, de ângulos, de graus, de toda a publicação que foi feita recentemente. Então, alguns conceitos. O que é a vértebra apical? Bom, primeiro, a gente tem uma linha central sacral vertical, e numa curva, aquela vértebra que está mais distante dessa linha, a gente chama de vértebra apical. O que seria, então, a vértebra final, ou a end vértebra? É aquela vértebra que define o final da curva. Então, por exemplo, na região cefálica, na placa terminal proximal, aquela que está inclinada mais para a concavidade da curva. Eu vou ter um exemplo lá. Então, o que eu costumo dizer é a gente sempre precisa olhar as curvas e imaginar um círculo, sendo que o centro, a gente consegue ter o COB calculado olhando para esse centro. A gente vai ver mais à frente. Vértebra neutra, ou seja, aquela que não tem rotação,
E vértebra estável é aquela que está melhor bissecada pela linha centro-sacral, vertical. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma vértebra terminal aqui, outra vértebra terminal. Vejam que se você imaginar um círculo, aqui você está apontando para o centro. Então, esse cruzamento aqui seria o centro desse círculo imaginário. Esse é o melhor jeito que a gente tem para fazer o cálculo do ângulo de Cobb, tá? E aí a gente tem o cálculo do ângulo de Cobb diretamente. Também não é errado se fazer dessa maneira, tá? Fazendo como o ângulo complementar. E aí a gente tem também a mesma medida, também é o mesmo Cobb. Aqui a gente tem a linha sacral central representada, tá? E aqui, essa daqui é a vértebra estável, porque ela é melhor bissecada. Essa daqui, então, seria a vértebra apical, ou seja, aquela que está mais distante da linha central sacral vertical. E essa daqui, com menos rotação possível, é considerada a vértebra neutra. Além disso, muitas vezes a gente é necessário avaliar o paciente e ver se ele possui alguma obliquidade pélvica. Isso é bem importante, principalmente quando a gente está estudando escolioses neuromusculares, por exemplo. E as alternativas de cálculo para ter esse alfa podem ser tanto pelo sacro, então a gente faz o cálculo utilizando uma linha de referência no sacro e uma horizontal, ou na incisura isquiática maior, ou na crista ilíaca. Ambas dão o mesmo ângulo alfa. Aqui, Nash-Moe mostrou para a gente que a gente pode classificar de 0 até grau 4 o quanto você vai tendo realmente essa rotação da vértebra. Então, por exemplo, neutro, você tem os pedículos simétricos. Enxergamos aqui, pedículo aqui, pedículo aqui. Quando um pedículo começa a sumir, a gente tem o grau 1. Está desaparecendo realmente, grau 2. Sumiu, grau 3. Grau 4 é quando esse daqui, que estava andando, correndo para a linha média, já passou a linha média. Equilíbrio sagital. Então, a gente lembrou lá atrás que era importante a gente fazer a radiografia tendo uma imagem boa de C7 de S1. Por quê? Porque precisamos fazer esses cálculos e saber se essa linha imaginária, como se fosse... Clinicamente, a gente utiliza um outro conceito, que é a linha de fio de prumo, né? Mas aqui é mais ou menos o mesmo conceito, só que com cálculo de linhas. Você vai ter um desequilíbrio, por exemplo, para positivo ou para negativo, dependendo de onde essa linha vai cair. Então, você vai ter um balanço sagital positivo se ela cair para frente de S1, negativo se ela for para trás de S1. E o paciente vai apresentar desequilíbrio. Como a gente comentou, a linha de prumo, Jackson mostrou mais ou menos que o intervalo importante de normalidade é entre mais ou menos 5. Acima disso, a gente considera realmente um desequilíbrio. A gente vai ver depois, em outras classificações, que esse valor pode variar um pouco, como, por exemplo, 4 na classificação de Schwab. Tá? Então, pacientes que possuem um SVA positivo acima de 5 centímetros, eles estão relacionados com perda de qualidade de vida. Como a gente sabe disso? Aplicando questionários para esses pacientes. Então, tem diversos trabalhos mostrando isso. Então, agora, falamos da avaliação radiográfica, agora a gente vai falar propriamente dita da avaliação do equilíbrio sagital, que são aqueles trabalhos que vieram com mais força aí nos últimos anos. Então, a gente tinha os conceitos antigos, então vamos dividir mais ou menos 15 anos para trás, onde você tinha realmente o plano sagital e o plano coronal, e o plano sagital, ele não era muito levado em consideração. Então, quem lembra tem a classificação de King, tá? Então, ela era basicamente, exclusivamente no plano coronal, tá? Isso foi evoluindo, né, King, e isso, 1983, classificação de King.
E aí a gente foi para conceitos mais modernos. Então, a gente teve já a publicação de Schwab, mostrando que não é bem assim. Tem também desequilíbrios no plano sagital. Então, você pode ter deformidade também no plano sagital. O paciente pode estar bem equilibrado, mas ele pode ter uma deformidade no plano sagital. E os conceitos mais atuais hoje, com a classificação de Schwab, realmente levam em consideração todo o plano sagital e coronal. E você pode ter várias situações, como, por exemplo, uma deformidade compensada no plano sagital. Nesse trabalho aqui, em 2005, Russoli trouxe para a gente alguns conceitos que vigoram até hoje e se fala muito. E é importante a gente discutir esses conceitos, principalmente em todos os casos que a gente tiver que lidar com possível desequilíbrio espinopélvico. Tá? Então, a pelve e a coluna é uma cadeia linear que liga a cabeça à pelve, né? Então, a gente sempre diz que a cabeça tem que estar em cima da pelve, tá? E isso leva a uma postura estável. A incidência pélvica, tá? O PI, ela é uma assinatura anatômica, e se descreve, tem relação com a forma da pelve, tá? Então, cada paciente tem uma impressão digital, tá? Assim como existem outros conceitos, como a inclinação ou versão, esse é um termo melhor em português, pélvica, que é o TP, que a gente chama do inglês, assim como o slope sacral, tá? E um outro conceito que é a lordose lombar. E agora a gente entra nos conceitos sabendo tudo isso, desde 2005, o Russoli veio, mostrou tudo isso, e aí a gente teve que tentar entender exatamente como medir esses parâmetros. Agora começa realmente umas questões um pouco mais geométricas. Então a gente tem aqui a assinatura anatômica, tá? Como a impressão digital, a PI, ou a IP, a incidência pélvica em português, tá? Então você passa uma linha no sacro, tá? E uma linha no centro das cabeças femorais. E aí alguém pode me perguntar, poxa, mas sempre coincide esse centro das cabeças femorais, que são duas cabeças? Não, se não coincidir, você pode fazer isso aqui, um ponto médio entre os centros das cabeças, tá? E você passa uma linha de 90 graus aqui, e essa linha que vai até o centro das cabeças, e você calcula esse ângulo. Esse ângulo aqui é a incidência pélvica, é a assinatura anatômica desse paciente. Tá? E quanto que é a assinatura anatômica desse paciente? Pode variar populacionalmente, mas uma média aí entre uma média mais ou menos de 50 graus, mas ela varia aí de 30 até 80 graus, ou seja, tem um grande range aí, tá? Aqui, o que a gente tem? A gente tem o slope sacral. O que seria o slope sacral? É aquela mesma linha que a gente passou no sacro, tá? na superfície do sacro, com uma linha de referência horizontal. Então, aí você tem o cálculo do slope sacral. Quanto que vale o slope sacral, tá? O slope sacral tem uma média aí, vai de 40 graus, mas pode variar de 20 até 65, tá? Aqui a gente tem o tilt pélvico, tá? O que é o tilt pélvico? O tilt pélvico, a gente volta lá naquela linha que é importante para essas três medidas, aquela linha que sai do centro e vai até o centro das cabeças, e agora a gente faz uma linha de referência vertical. No slope sacral a gente fez uma linha de referência horizontal. No tilt pélvico a gente faz uma linha de referência vertical, tá? Calculando tudo isso daí, a gente vê que realmente o tilt pélvico ele tem uma média aí de 12 graus, mas ele pode variar desde negativo até 30 graus. Essa daqui, acho que se tivesse alguma coisa hoje que realmente a gente pudesse, eu acredito que os colegas já conheçam, já tenham lido, já tenham visto muitas vezes essa relação, mas essa é uma relação importantíssima, a gente tem que ter sempre em mente,
que a incidência pélvica, que é o quê? A assinatura anatômica, é igual ao slope sacral, que é a referência com a horizontal, mais o tilt pélvico, que é a relação com a vertical. E aí, como calculamos isso? Aqui é um instrumento. Peço perdão por mostrar a marca, mas é que é um instrumento de acesso fácil, rápido e gratuito para a gente aí. E a gente acaba utilizando essa ferramenta para fazer os cálculos. E você consegue calcular todas essas medidas de maneira simples. Aí, a gente tem esse trabalho aqui publicado por Frank Schwab, em 2012, mostrando algumas coisas. Que aqueles pacientes que tiveram medidas maiores que 11 graus aqui, esse PI menos LL a gente chama de mismatch, tá? Então, assim, pacientes que tiveram uma qualidade de vida piorada, esses daqui são os parâmetros que ele utilizou de limite. Então, um mismatch aí de 11 graus, um tilt pélvico de 22, tá? E um SVA aí de 46, tá? Além disso, nesse mesmo trabalho, ele mostrou aqui a classificação, ele mostrou aqui alterações e modificadores, tanto sagitais quanto coronais, acrescentando se a curva ela era torácica, por exemplo, uma curva de menor monta, de menos 30 graus, ou se ela era tóraco-lombar ou lombar exclusiva, ou se era uma dupla curva, ou se tinha, se não tinha maiores alterações coronais, tá? E com relação aos parâmetros sagitais, esse mismatch aqui, até 10, 0, uma cruz para moderado entre 10 e 20 graus, marcado acima de 20. O SVA, ele considerou menor que 4 normal, entre 4 e 9,5 uma cruz, acima de 9,5 duas cruzes. O tilt pélvico aí menor que 20, como aqueles parâmetros que ele mostrou normal, entre 20 e 30 uma cruz e acima de 30 duas cruzes. Isso são fatores de gravidade, de pioras, piora mecânica, piora de qualidade de vida. E ele mostra isso aqui, tá? Então, se você tem, por exemplo, questionários de qualidade de vida, aqui, naquelas medidas, você tem, aqui verde, por exemplo, com SVA baixo, um mismatch baixo, tilt pélvico aí próximo do normal, verde, tá? Aqueles que tiveram medidas maiores, a gente vê realmente, tá vendo? Uma alteração aqui, um mismatch grande, um tilt pélvico aumentado. A gente tem como preditor que esses pacientes podem realmente ter piores índices de qualidade de vida, e esse trabalho mostra que, mais que isso, esse paciente tem falha, tem chance maior de ter falha, que é o GAP score. Esse é bem recente, trabalho aí de 2017. Problemas da classificação de Schwab, que a gente comentou, que é a classificação mais comentada aí para a escoliose do adulto. Schwab não leva em conta a idade, tá? Idade a gente sabe que é um fator importante nos parâmetros sagitais, inclusive na mudança de parâmetros, tá? Porque a gente vai mudando a idade, a gente vai tendo mudanças de parâmetros, tá? E tendo, junto com isso, muitas acomodações, então, por exemplo, você vê aquele paciente fazendo um flexo de joelhos, modificando a sua pelve, então você vê o paciente tentando equilibrar isso. Então, eram 3 modificadores com 3 variáveis, então a gente já teria aí 27 modificadores sagitais, tá? O eixo vertical sagital, ele pode ser mascarado por uma retroversão pélvica. Isso o Schwab não leva em consideração. Tá? Então, mostrando aqui, se você tiver uma pelve retrovertida, você pode ter uma alteração do eixo. Tá? Tendo uma alteração do eixo, a gente pode ter realmente aquelas alterações mais descompensadas no plano sagital.
Outra coisa que Schwab não leva em consideração, a distribuição da lordose. A gente sabe que 2/3, cerca de 2/3 da lordose, ela se dá nos níveis L4, L5 e L5S1. Ou seja, a maior parte da lordose ela é feita na região mais caudal. E os modificadores de Schwab, eles não são responsáveis por várias causas potenciais de falha. Duas principais, a anterversão pélvica e o desalinhamento negativo. Ele não considera isso. Aqui, uma representação breve do gap score, é um cálculo que você faz também para saber se você tem chance de falha. E vejam que interessante, aqueles pacientes que têm um gap score aumentado, olha, cerca de 70% de chance de falha. Aqui a gente tem esse trabalho que trouxe uma classificação de adulto muito semelhante à classificação de Lenk, tá? Só que agora para adulto. Lenk também participou desse trabalho. Então, mostrando realmente a importância dos modificadores sagitais e o alinhamento global, dizendo se esse paciente está alinhado, se esse paciente está mal alinhado no plano sagital, ou mal alinhado no plano coronal, ou combinado. Pronto, todo mundo toma uma água aí. A gente falou da parte bem pesada, que era realmente da avaliação radiográfica, da avaliação de parâmetros, de medidas, de graus, de relações. Agora sim a gente consegue conversar um pouco sobre escoliose degenerativa, tá? Definição do SRS, qualquer alteração aí acima de 10 graus, a gente considera uma escoliose, tá? E aí, a gente tem bem claro definido dois tipos de escoliose do adulto, tá? Uma escoliose que a gente costuma dizer que é a escoliose do adolescente que cresceu. Essa escoliose é a escoliose idiopática do adulto. É uma continuação da escoliose idiopática do adolescente. Então, mulheres mais comuns que homens, são curvas mais torácicas, aí com 7 a 11 segmentos envolvidos, o COB de grande monta, tá? Acima de 50 graus. Não vamos falar muito delas. Eu só utilizei algumas imagens para a gente lembrar sempre que o que a gente aprende hoje sobre escoliose degenerativa passou pelo conhecimento que a gente teve lá atrás da idiopática. Então, hoje, o que a gente está querendo discutir, na verdade, é a escoliose degenerativa, que é diferente, tá? Porque ela se desenvolve na vida adulta. Aí a gente tem que lembrar da cascata degenerativa. E aí, não tem diferença, homem igual mulher. Normalmente, começa a se aproximar depois dos 50 anos. Se a gente lembrar de Kirkcaldy-Willis, é naquela fase DAI, lembra? É na fase de estabilização, tá? Então, curvas lombares, você vai ter já aí uma hipolordose. Então, começa pela ação da degeneração, começa a diminuir lordose, perder lordose. Listeses laterais, tá? De 2 a 5 segmentos. E o COB não é COB assustador, como a gente vê lá atrás. São COBs menores, COBs aí de próximo de 40 graus. Então, a gente tem a cascata degenerativa, que degenera discos, corpos, facetas, ligamentos. Kirkcaldy-Willis, aí, que a gente comentou, então, as 3 fases, né? Disfunção, DAI, né? Disfunção, instabilidade, estabilidade, tá? Então, é isso que a gente tem, uma alteração entre síntese e catabolismo. Essa imagem aqui, eu sempre gosto de trazer, porque é o cone de preservação de energia de Dubocet, que a nossa tendência sempre é poupar energia para se permanecer na postura ereta. Então, a gente fica nesse cone. Então, quando você foge um pouco desse cone, é porque você está desequilibrado, tá? Então, a dor lombar aí, cerca de 60% a 80%, tem origem multifatorial, desequilíbrios aí sagital, coronal, fadiga muscular, claudicação neurogênica, radiculopatia. Então, como a gente comentou, o cone de Dubocet, você tem uma zona estável ali, onde você mantém uma postura ereta com baixo gasto energético, tá? Então, se você está fora dessa zona, aí a gente entra naquilo que a gente comentou, você começa a ter mecanismos compensatórios, tanto de encurtamento disco-tibial, quanto de alteração da musculatura extensora do quadril, aumenta o seu gasto energético,
da fadiga, da dor, da disfunção. É aquele paciente que chega numa condição miserável para você examinar, tá? Ainda sobre a etiologia, então você tem uma degeneração discal assimétrica, e isso leva a isso também, junto com a artrose facetária, uma lacidão capsular, um acunhamento vertebral, e aí você tem uma instabilidade rotatória. Então, se a gente for pensar nesses efeitos, você tem uma cifose torácica, uma cifose torácica com a idade, e aí você tem associado uma degeneração discal lombar, uma perda de lordose, rotação, e aí sim você entra no estado de desequilíbrio, tanto coronal quanto sagital. Parece que não há nem... Aqui, ainda mais uma vez, Schwab. Então, Schwab, acho que é a terceira vez que aparece. É uma classificação que é um artigo que, para vocês que estão em fase de formação, é um artigo que você precisa pegar, ler de novo, tentar utilizar na sua prática clínica. A gente lá na Cita Caso, que a gente faz, todo caso que tem escoliose degenerativa, a gente acrescenta Schwab para tentar classificar sempre. Tem que treinar, tem que utilizar realmente, porque não é uma classificação tão corriqueira, mas utilizando a gente consegue ter uma boa aplicabilidade. E aí, a gente tem aquela relação, tá? Que foi publicada aí em 98, tá? Que lembra que a gente já comentou? A incidência pélvica é igual ao tilt pélvico mais o slope sacral. Aqui, mais uma vez, a gente tem as alterações sagitais, então a gente considera aí abaixo de 4 centímetros normal. E aí, vejam, olha aquela crítica que a gente fez de Schwab. Ele não considera quando é negativo. Então, é algo também para a gente ter uma visão crítica em cima de Schwab. Mas ele considera sim se você tem um desequilíbrio positivo. Então, uma cruz ou duas cruzes. Aqui a gente tem um exemplo aqui do trabalho dele. Então, você tem, por exemplo, classificado, né, uma curva lombar aí, com uma mismatch aqui de uma cruz, tá? E um tilt pélvico também de uma cruz, tá? E um SVA positivo. Então, você vê que você passa, se você passar aqui, a linha de C7 está para frente de S1. Tá? Tratamento. Bom, tratamento conservador. Normalmente era o que se fazia no passado. Hoje a gente também tem espaço para tratamento conservador, até aquelas situações onde você realmente não pode deixar aquele paciente numa condição miserável. Então, tratamento conservador, baseado no que a gente já sabe, fisioterapia de alongamento, fortalecimento, analgesia, bloqueios anestésicos, enfim, tudo que a gente pode usar aí para não fazer uma cirurgia maior. Cirúrgico. Bom, objetivos. Quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, se tiver que fazer uma artrodese, que ela seja sólida. Corrigir esse desequilíbrio sagital, mas evitar hipercorreções, por exemplo, porque você pode, inclusive, calcular o gap score e ver que você, fazendo uma hipercorreção, você pode levar a maior índice de falha mecânica. Descomprimir elementos neurais que tenham clínica. Indicações, desequilíbrios nos planos sagitais, coronais, estenose lombar, sintoma neurológico, alterações de função pulmonar. E aí a gente para e pensa, né? Tratamento cirúrgico para escoliose degenerativa. Realmente a gente tá entendendo todos esses conceitos? Se tiver, bora, vamos encarar. Então, assim, são normalmente deformidades complexas, tá? Tecnicamente exigentes, porque requerem todos esses conceitos e mais um pouco, e ingrata, né? Tem menor taxa de fusão, e normalmente esses pacientes, não são crianças, não são adolescentes, são pacientes idosos. Então, com todas as comorbidades que vocês possam imaginar. E aí, o que a gente pode fazer? Aí volta muito parecido com aquele nosso caso. A gente tem uma gama de opções, então a gente tem que realmente fazer o melhor possível. Então, até onde a gente consegue chegar sem cometer alguma coisa
que não deveria. Então, muitas vezes, a gente fica naquela situação, fazer nada ou tudo, mas são decisões médicas que a gente tem que levar na frente aí. Então, por exemplo, descompressão, principalmente quando o paciente tem queixas neurogênicas, curvas menores, uma subluxação lateral ali menor que 2 milímetros, uma descompressão e uma fusão seletiva, por exemplo, então você consegue fazer descompressões um pouco maiores, curvas também pequenas, uma descompressão e uma fusão estendida, isso para curvas acima de 45 graus, com subluxações também maiores. E se você vai fazer descompressões, hoje em dia, a gente pode fazer descompressão de todas as maneiras possíveis que a gente tem disponível. Aqui eu representei algumas delas, tá? Principalmente com técnica tubular, dá para se fazer com técnica endoscópica, enfim. Mas a moral da história aqui é que você precisa saber exatamente pelo seu exame físico, pela sua clínica, o que precisa ser descomprimido para você ter uma descompressão com precisão. Essa é a moral da história aqui. No tratamento cirúrgico, a gente pode ter, por exemplo, que associar uma fusão anterior, isso para curvas rígidas, onde você tem um risco maior de pseudartrose, tá? Você pode ter uma fusão extensa torácica, tá? Para aqueles pacientes que têm desequilíbrio sagital grave, tá? Então, espondilite anquilosante associado com hipercifose torácica, casos realmente mais exigentes. E você tem que ter uma boa noção de osteotomias para curvas rígidas e graves, e quando você tem esse desequilíbrio sagital grave, para fazer, por exemplo, uma PSO, uma subtração de pedículo, onde você consegue ter até 30 graus de correção, mas você tem uma morbidade bem aumentada. Com relação à extensão da artrodese, não parar no ápice da deformidade, tá? Isso é uma regra. Então, são principalmente coisas que foram sendo aprendidas com erros, tá? Então, não é para parar, não pode parar no ápice da deformidade. Você tem uma chance de falha. Parar sempre na zona, tentar trazer essa deformidade para a zona estável de Arrington. Lembrar, então, por isso, da vértebra neutra, que a gente comentou lá atrás, mais um conceito. Não parar em vértebras com deformidade rotacional, listeses, cifose ou deficiência da coluna posterior. Tá? Considerar o plano sagital, principalmente proximal, tá? Para evitar PGK, por exemplo, que é uma das tragédias que podem acontecer nesses casos. Incluir subluxações graves e espondilolisteses. Nosso caso, lembra, a gente tinha uma espondilolistese. Tá? E em alguns casos, a fixação no ilíaco ela é necessária, mas quais casos a gente também tem que pensar em não chegar até o ilíaco? São todas considerações que a gente deve fazer. Aí, a gente tem as complicações, né? Então, quando é demais? Quando a gente pesa demais a mão? Então, quando você precisa de correções muito agressivas em curvas graves, são questões aqui filosóficas quase. Você tem que parar e pensar, vale a pena entrar com uma bazuca? O paciente vai resistir, vai aguentar, ele não vai falhar depois. Então, muitas vezes a gente tem alguns casos que a gente até pensa em inoperar, ficar um paciente inoperável, não tem muito o que corrigir. Paciente com osteoporose, a doença instalada, que todo mundo acho que aqui já deve ter tido uma experiência aí de ter visto, ter feito uma instrumentação e o paciente com uma osteoporose acaba soltando, fazendo PGK, precisa reoperar, e aquela coisa que não termina, sobe nível, enfim, quem não teve um caso assim, ou já viu ou em algum congresso, isso é uma tragédia também. Pacientes com comorbidades, então, esse paciente, se você quer fazer uma cirurgia de 5, 6, 7, 8 horas, ele não pode ser um paciente asa 3, tá? Então, ponderar muito bem isso. Senão você pode perder o seu paciente na mesa, é um idoso, tá? Alto risco de infecção, então pacientes obesos, idosos, tabagista, diabetes, e normalmente todas essas doenças que vêm a partir de 60 anos aí, e muitas vezes você tem que ponderar. Então, às vezes parar em L5 é melhor do que chegar no ilíaco, porque a passagem que seja o parafuso de Sponseller, por exemplo, o S2 aí, vai levar ali em mãos treinadas pelo menos uns 30 minutos a 1 hora a mais, tá? Complicações, pseudartroses, tá? De até 1/4 dos casos aí, assim como as PJKs ou a DJKs,
tá? Chega de também 1/4 desses casos. Enfim, chegamos na decisão. O paciente tá na sua frente, e aí? O que fazer? Voltando a salientar que, na verdade, o que a gente fez não quer dizer que é o certo, foi a decisão que a gente tinha com o que a gente tinha também na Santa Casa, tá? Nenhuma dessas condutas é absurda, tá? Bom, então voltamos ao nosso caso. O que a gente teve de diagnóstico? Esse paciente ele tinha uma escoliose degenerativa, ao mesmo tempo tinha um componente álgico, porque ele tinha uma síndrome compressiva ali, uma espondilolistese L4-L5, um cisto facetário L4-L5 e uma radiculopatia precisa de L5, tá? O que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente teria que fazer a descompressão desse cisto, a gente teria que resolver aquela espondilolistese e a gente queria melhorar um pouco a coluna anterior e ganhar um pouco de lordose nesse paciente. Por isso a gente fez uma descompressão, uma artrodese pela via Oliffe, só que a gente não tinha o cage, então a gente pegou uma patela de cadáver e desenhou um cagezinho e colocou esse cage lá para ganhar a coluna anterior. E depois a gente fez por via posterior parafusos pediculares. Então aqui a gente vê as imagens. Esse aqui foi nosso queijo feito esculpido a sacabocado. A gente colocou aqui nosso queijo, então dá para ver ele aqui, ó, tá? No frente, no perfil. A gente entendeu que realmente a raiz que estava cometida ali pela compressão do cisto facetário era L5. Tá? E ainda uma avaliação do equilíbrio sagital. Esse paciente no pré-operatório tinha uma escoliose, eu coloquei de propósito que é uma escoliose de pequena monta, mas que tem que levar em consideração. Tinha ali considerado pelo CRS acima de 10 graus escoliose, tá? A gente tinha um SVA ali de 1,7 dentro do normal, tá? Uma incidência pélvica ali dentro daquele range que a gente mostrou, um tilt pélvico um pouco aumentado, tá? Um sacral slope aí também, de 36, e uma lordose aí de 54, dando um mismatch aí próximo do normal. Um pouquinho para aumentado. Russoli mostra uma classificação em tipos, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. O que Russoli leva em consideração? Russoli foi aquele que a gente falou lá atrás, que trouxe todos esses conceitos aí, de incidência pélvica, de tilt pélvico e de sacral slope. Então, Russoli, classificação de Russoli, os tipos são relacionados ao sacral slope. Então, nesse caso, a gente entendeu como um tipo 3, tá? Ainda, levando esse slide, a gente já mostrou, mas só para retomar, essas são as medidas, quando você tem, por exemplo, um slope sacral nesse limite, um mismatch nesse limite, você tem uma maior chance de falha, tá? Então, classificando por Schwab, a gente entendeu uma curva ali lombar, tá? Tinha uma cruz ali de mismatch, tá? Um sagital ali, um alinhamento global de 0, e um tilt pélvico ali também próximo de uma cruz, acho que 22, 23 graus. E a gente calculou o gap score dele dando um total de 5, sendo considerado moderado, índice de falha, tá? Aqui, a gente, depois da cirurgia, faz o mesmo cálculo, utilizando o SurgMap, aquele instrumento que a gente comentou lá atrás, tá? Então, você teve um SVA que teve uma discreta melhora, tá? E a gente teve aqui algumas alterações de parâmetros. Eu vou dar uma adiantada nesse slide, porque aqui, assim, a gente consegue... Esse slide, acho que é um slide mestre aí, para a gente tentar entender um pouco o que a gente fez, tá? E interpretar, baseado nos conceitos que a gente discutiu até agora, tá? Então, você teve uma melhora do SVA aí, apesar do SVA estar já normal, mas você teve uma melhora, trouxe o paciente mais próximo do equilíbrio, tá? E você teve também uma diminuição do tilt pélvico, tá? No nosso entendimento, a pelve ficou mais balanceada, principalmente às custas da correção dessa retroversão pélvica, se a gente olhar aqui, tá? Isso principalmente pela essa melhora que a gente teve aqui da lordose lombar, porque a gente conseguiu aumentar aqui um pouco a lordose colocando esse queijo, reconstruindo um pouco a coluna anterior e também tendo essa correção da deformidade, da espondilolistese, que era um dos conceitos que a gente falou que também deveria ter.
Mensagem final, tá? Então, nesse tema, o que a gente precisa ter? Não aceite radiografias que não estejam de boa qualidade, com boa técnica e nas posições que você precisa para tomar decisão, tá? Então, usar tudo aquilo que a gente comentou. Saber todos os conceitos modernos e todas essas classificações que a gente comentou, desde Schwab, Russoli, Gap Score, a relação PI igual a PT mais SS, essa não pode esquecer. E, como final aqui, a gente tem que ter uma precisão na indicação da cirurgia e usar um pouco de experiência nessa execução. Não é uma cirurgia... É uma cirurgia para uma equipe que já tem algum trato com esse tipo de doença, porque as falhas são complexas. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Eduardo, representando a Sociedade Brasileira de Coluna e a Regional São Paulo. Estou aberto a dúvidas ou questionamentos aí, e obrigado mais uma vez. Rodrigo, obrigado, brilhante aula. Foi cirúrgico aí no tema, pegou um tema complexo, difícil, e conseguiu passar aquilo que é importante, que é a parte de conceitos, né? E gostei bastante da sua aula aí, né? Apesar de ter bastante residente, vai ter aproveitado muito, porque eu aprendi bastante aqui, fiquei imaginando o pessoal que tem informação deve ter aproveitado bastante também, tá? Está aberto a perguntas, pessoal, vocês podem colocar no chat, eu já não sei se tem alguma coisa aí, Fran, se quiser dar uma olhadinha. Quem quiser pode abrir a câmera e perguntar direto, vão aproveitar o Pedro aí, desculpa, o Rodrigo, com a experiência aí da Santa Casa, e perguntar bastante para ele hoje aí. E eu vou começar fazendo algumas considerações aí que eu acho pertinente com escoliose, Rodrigo, e uma coisa que eu sempre fico me perguntando é assim, o quanto que um paciente que tem um quadro de compressão, que está com muita dor, o quanto que a gente tem de valor real desses exames, porque eu me foco muito a sintoma, né, acho que a escoliose degenerativa, eu acho que o grande perigo é você perder a mão. Eu acho que é muito mais fácil você errar para mais do que para menos. E é muito mais fácil você ter o que fazer do que passar do ponto no paciente desse. E eu tendo, a não ser que o paciente tenha realmente uma descompensação muito clara, a fazer cirurgias mais focais. Ou só descompressão, ou muitas vezes descompressão com artrodese focal. E a gente vê que realmente o equilíbrio muda muito. Será que a gente fez tudo aquilo ou será que aquela compressão, aquela dor, aquela melhora da musculatura paravertebral, que a gente sabe que também está envolvida ali numa compressão de raiz, o ramo vai para a musculatura paravertebral, aquela postura claudicante, todo esse mecanismo compensatório muscular, se isso, a hora que você descomprime e melhora aquele ponto crítico, se isso já não é o suficiente para uma melhora global. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque o que fica assim, eu acho que todos esses parâmetros que são fundamentais, eu acho que não dá mais para a gente conversar em deformidade sem falar nisso tudo, não tem como se chegar num congresso sem ter uma radiografia panorâmica e tudo mensurado, não começa nem a apresentação do caso. Mas, assim, o quanto que isso não é muito mais importante para quando você vai fazer artrodeses mais longas, né? Fazendo coisas mais focais, guiados no sintoma, eu acho que é muito menos importante. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, eu queria ouvir também a opinião do Thiago, do Franz e de quem mais quiser comentar aí. Não, perfeito, eu concordo 100% com tudo que você disse, doutor Eduardo, porque realmente o nosso medo, nosso receio realmente nesses casos é pesar a mão e, assim, o problema é que o que vem depois, né? Quando ela falha, a sua artrodese aí, ou a sua tentativa de correção do equilíbrio sagital,
você tem catástrofes, né? Então a gente, e assim, só não tem quem nunca operou, né? Porque realmente essas catástrofes elas aparecem. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente vai aprendendo, né, com essas situações aí mais trágicas, a tirar o pé, né? Então concordo. Então acho que assim o principal, assim, eu acredito que seja um belo exame físico, sabe? Então, aquele exame físico que a gente brinca assim, ambiente silencioso, uma conversa com o paciente, várias vezes o paciente não entendeu o que você está perguntando, do tipo, mas o que te dói mais? Se você pudesse escolher uma dor para tirar da sua vida, qual seria? Sabe? Perguntas assim, bem focais, como você bem salientou. Eu acho que é fundamental para a gente. Muitas vezes a gente vê até situações, acho que todos os colegas já viram até em discussão de congresso, em banca, descompressões fazerem melhorar os equilíbrios, fazer todos esses parâmetros. Então, quer dizer, a gente não fez nenhuma artrodese, por exemplo, a gente tem caso disso também, até pensei em trazer, mas a gente já viu, a gente faz uma descompressão e o paciente melhora tudo ali. Ou seja, aquela dor, aquela compressão, aquela radiculopatia estava atrapalhando a vida do paciente e ele estava com um mecanismo compensatório ali, fazendo uma escoliose, fazendo uma listese lateral e piorando a situação dele. Quando você faz a descompressão, você melhora, né? E eu acho que uma outra coisa também, que é um acordo que a gente tem que ter com o paciente, nessa sinceridade de avaliação, é que muitas vezes, como você também salientou, começa pelo menor. Então, propõe muitas vezes uma descompressão, ou às vezes uma focal, e se precisar, você chega lá. Você vai lá para aquelas artrodeses maiores, e se precisar fazer as correções com osteotomias também, mas assim, esse paciente é um paciente delicado, tem que estar tudo bem acordado com ele, com a família, porque existe uma chance das coisas não darem certo já no ato operatório. No pós-operatório imediato, os pacientes sangram muito, os pacientes têm que ir para a UTI, tem que ter um bom apoio, tem que ter uma boa equipe de clínica para cuidar dessas descompensações, anestésio, tem que ser um anestesista treinado com esse tipo de paciente, e depois, se passar por todo ele pode piorar, falhar mecanicamente. Então, é um assunto difícil, um assunto que eu concordo, acho que é muito delicado, mas a gente tem esse paciente o tempo inteiro no nosso consultório, né? Acho que os colegas também devem ter experiências aí para contar, né? Deixa eu pegar a palavra. Primeiro, parabéns, Rodrigo, pela aula, cara, excelente. Aula padrão pavilhão, aproveitando aí os parabéns pelos 90 anos do nosso pavilhão. Isso aí. Né? Lembro de você lá, com carinho. E, cara, isso aí que o Eduardo falou é perfeito. É uma coisa que eu brigo, às vezes, para os residentes, é uma coisa que a gente aprende e eu acho que tem que ficar de lição para todo mundo. Trate o paciente, não o exame. Tá? O que você falou, um exame físico é fundamental, às vezes a gente se depara com exames de imagem tenebrosos, onde a gente pensa em fazer coisas gigantescas e, na verdade, a gente vai acabar danificando o paciente ao invés de ajudá-lo. Esse caso que se apresentou é a prova disso, é excelente. Vocês fizeram uma coisa pequena, tá? Uma artrodese ali, L4, L5, ponto final, descomprimiram, o paciente melhorou, está feliz da vida, resolveu. Você podia ter feito uma artrodese gigantesca, ido até T10, até onde isso iria melhorar? Imagina se esse paciente, você vai até T10 e ele começa a ter pull-out de tudo que é parafuso. Então, cara, a escoliose degenerativa é um caso muito complicado, não é simples, são casos complexos, onde, se a gente pesar a mão, a gente faz mal. Mas existem casos em que a gente tem que corrigir, principalmente, no meu ponto de vista, o sagital. Eu acho que o sagital ele acaba sendo até mais importante a correção do que o coronal, né? Apesar da escoliose, a gente pensar só em... Não só, mas o fundamental é coronal, a gente tem que pensar muito aí no sagital. Deixa eu aproveitar, Rodrigo, te fazer uma pergunta. Você colocou lá na tua aula que eventualmente artrodeses longas vai até o ilíaco e tudo mais, ok, é o padrão, é que todo mundo usa. Eu queria saber se vocês têm feito, e a experiência de vocês aí na Santa Casa, sua, com o Robert, com todo mundo, se vocês têm jogado, ao invés de ir para o ilíaco, que isso aí atrapalha pra caramba a mobilidade do paciente no pós-operatório, ao invés de jogar para o ilíaco, ir para S2.
Ou, às vezes, eventualmente, entrar com um Alif em L5, S1, e a gente para em S1 e observa. Perfeito, perfeito. É o que a gente tem tentado mais modernamente a fazer, né? Fazer, como eu acho que eu cheguei a comentar em algum ponto da aula técnica lá de Sponseller, né? Que a gente usa o S2 aí, né? Então a gente utiliza esse parafuso, realmente ele é fantástico, esse parafuso. Você usa a técnica ali entre o forame de S1 e de S2, a entrada, vai com o seu probe ali, vai devagarinho, fazendo o trajeto. A escopia, na hora de fazer isso aí, é assim. Eu vou falar como é que é lá na Santa Casa, você sabe. A gente tem um técnico, às vezes, para rodar a ortopedia inteira. Então, normalmente, a gente pega um residente guerreiro que ajuda a gente, e aí você tem que fazer a gota, né? Que é uma imagem difícil. Difícil, porque você tem que fazer a oblíqua, não é tão simples, mas a gente acaba fazendo, muitas vezes, até meio já freehand, porque a imagem você não consegue ter com perfeição. E aí a gente acaba tendo uma imagem de frente, sempre tomando cuidado para não passar na incisura esquiática ali, né? Para evitar lesar ali. Mas a gente tem usado sim, eu acho que perfeito. Essas colocações é o que a gente tem feito hoje, e muitas vezes a gente tem feito também uma correção ali com a LIF, né? Então a gente tenta fazer um ALIF, inclusive o Amaral de vez em quando dá uns pulos lá, ajuda a gente, e a gente tem sim uma experiência aí pequena ainda, mas tentando ganhar um pouco da coluna anterior com a ALIF e melhorar um pouco essa distribuição dessa lordose, né, principalmente 5.1 lá, e os pacientes ficam bem, tá? Essa que é a moral da história. Então essas duas técnicas que você comentou realmente é o update aí do tema. Realmente é onde está o mais atualizado. Eu acho que é isso aí. Especificamente nesse tema, Tiago, eu não lembro exatamente, mas tem um trabalho, se não me engano, de revisão que mostra isso, que essas artrodeses longas, ou você vai para o ilíaco, ou o ALIF é uma alternativa, sim, para você evitar o ilíaco, né? E esse conceito do ACR mesmo, você trabalhar no disco, eu acho fundamental aí nessa base, né? Mas é uma questão técnica aí. Eu acho que para escoliose degenerativa, você tem a grande vantagem de um paciente como esse, de você poder, eventualmente, estadiar a cirurgia. Primeiro você fez lá, por exemplo, a via lateral, a via anterior, ficou um pouquinho mais o tempo anestésico do que eu esperava, você tem a opção de medir, falou, pô, será que eu vou para VP? Não, vamos deixar esse paciente quieto aí, 48 horas e volta. Ou você tem essa possibilidade de estadiar, e eu acho que tem a grande vantagem também de você trocar o decúbito, né? Você ficar muitas horas não só anestesiado, o paciente em decúbito ventral é complicado, né? Olho, compressão, é tudo mais difícil. Então, eu acho que a via combinada nesse sentido tem essas duas vantagens, né? Mas isso já entrando um pouco na questão técnica. Perfeito. Vou aproveitar e perguntar aí, Rodrigo, Edu, Franz, o que vocês têm usado banda, cara? Antigamente a gente usava muito aí os fios de look, fazia o amarrilho. Hoje em dia tem aí a banda, né? Da empresa Dias Bend, a marca. O que vocês acham de usar a banda, mas não pensando apenas na correção, mas principalmente aí, esses pacientes eles são idosos, todos os osteoporóticos, usando a banda aí, principalmente em cima e embaixo, para evitar pull-out de parafuso, PJK e tudo mais. A gente tem uma pequena experiência com banda, né? E eu acho que essa é a indicação que você comentou. Pacientes osteoporóticos, a gente realmente tenta associar alguma coisa a mais ali. Então, muitas vezes, o que a gente faz também para evitar o PJK e o DDK é associar uma montagem mais híbrida, né? Então, a gente acaba colocando muitas vezes ganchos e aí a gente associa também um pouco de banda, principalmente paciente osteoporótico. E muitas vezes a gente já fez fixações, por exemplo, de C1, C2, de criança Down, por exemplo, que tinha alteração neurológica, a gente chegou a ter uma experiência de utilizar essa bandinha também. Ela é poderosa, viu? Ela é uma banda poderosa. Ela realmente assusta um pouco a gente na hora que a gente faz, porque a gente pensa, poxa, uma banda vai... Não, segura sim. Tanto que muitas vezes eu tenho receio dela ser tão poderosa e não distribuir bem
a força de vetor ali, ela rasgar a lâmina, né? Se for um paciente muito osteoporótico. Então, eu acho que tem que até na hora da colocação da banda tentar procurar um vetor ali para não deixar numa região um pouco mais espessa da lâmina, alguns detalhes técnicos ali para evitar que aconteça isso, mas é uma opção sim. Na verdade, a banda, o ideal quando for passar, tentar sempre jogar ela mais para a lateral. A hora que você vai dando aperto nela, se ela ficar muito medial, pacientes que são muito osteoporóticos, ela acaba arrancando o parafuso do pedículo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Para correção, ela é ótima. O grande problema da banda, eu acho, aí não escoliose idiopática, quer dizer, não degenerativa, mas mais idiopática, é tentar corrigir lordose, cifose. Eu não consigo tanto, as pessoas que usam muito a banda conseguem boas correções nisso, mas eu tenho usado principalmente em paciente idoso. Puta, o resultado é excelente, cara. Usa como proteção ali do parafuso, vai excelente. Ou até mesmo em artrodese curta, sem parafuso. Só banda, põe 2 barrinhas laterais, tem segurado razoavelmente bem. Legal. E aí você passa a banda... E aí você passa a banda e vai até o parafuso. A banda, na verdade, você passa ela sublaminar, né? Aí você joga o gancho da banda, ele fica preso na haste. Então, você passa os parafusos e usa como proteção. Se você for fazer uma artrodese sem parafuso, essa banda ela fica presa direto na haste. Você põe o gancho dela, ela tem um ganchinho assim, fica preso dentro da haste, a hora que você acopla, você vai apertando e ela trava na haste. Perfeito. Chegou a usar alguma vez, Edu, Franz, aí, essa... Usei algumas vezes banda, não tenho uma larga experiência, mas eu acho assim, isso é um artifício técnico a mais, né? Paciente, realmente, eu acho que uma situação é essa, você não ter, de repente, uma condição óssea de ter uma pega adequada, acho que aí você tem que pensar mesmo em alternativa, né? Gancho, fazer um claw, fazer banda, eu acho que isso é artifício técnico. Tem várias aplicações, né, se a gente for entrar em gancho, você consegue dar, por exemplo, até pensando em idiopática, você consegue um pouco mais de cifose com a banda do que em relação a parafuso, que é mais lordotizante, né, vamos dizer assim. Eu acho que é uma alternativa técnica. Se a gente tiver a possibilidade hoje, eu acho que a gente tem um arsenal muito grande, né? Mesmo os cages hoje, esses cages expansíveis, né? Eu fui um fã de T-Leaf e Miss T-Leaf por muito tempo, quando eu não fazia ainda as outras técnicas. Aí depois migrei para o Alif, faço lateral em algumas situações, mas se agora você vê o T-Leaf de novo, esses T-Leafs expansíveis, você começa a imaginar, pô, por trás de novo, pelo corredor do T-Leaf, né, que é um corredor ótimo, seguro, um triângulo de segurança que a gente já não vê, não precisa expor saco dural, raiz, nada. Você colocar 2 cagezinhos lá menores e dar uma distração bem colocado lá na frente, já começar a ganhar a parte sagital. Então, assim, eu acho que você tem um arsenal muito grande, né? Esses dias mesmo eu fui operar uma paciente que um caso complicado, desse que teve um insucesso lombar, com desequilíbrio, uma laminar extensa, pseudartrose, e eu fui na primeira cirurgia dela para corrigir o balanço em L4, L5, L5, S1, estava com tudo pronto para ir até o ilíaco. Eu coloquei 2 Alif mais lordótico na base com osso, achei que a sustentação estava tão boa que eu abortei a parte de trás. E essa paciente melhorou muito. Aí ela continuava com uma dor sacroiliaca, que ela já tinha, infiltrava ela de vez em quando, e ela tinha um disco lá em cima, L1, L2, que era meio ruim, e ao longo dos anos foi descompensando. Aí, de novo, eu falei, vamos tratar esse disco, porque agora estava dando muito sintoma, era uma dor mais alta, bem compatível com o segmento. Aí chegamos na cirurgia e, para minha surpresa, né, dentre as opções, liberaram um cage desse lateral expansível, e de titânio e tal.
E eu estava com os percutâneos tudo pronto. De novo, chegamos lá, cirurgia rápida, coloquei um cage que, passou 2 milímetros para lá da vértebra, deixei 2 milímetros para cá, uma largura de 22, uma paciente pequena em nível alto, parecia um alife. A hora que a gente distraiu a parte da frente, deu uma lordose, mas ficou tão bom a compactação que, de novo, eu abortei a parte de trás. Falei, não vou deixar lá no colete, porque a paciente já foi aberta algumas vezes atrás, magrinha, aquela musculatura já meio judiada, apesar de ser... Medo de não fechar, né? E assim, não sei, assim, você tem que... assim, é complicado, né? Porque eu vi lá, pô, vocês pareceram o Aleijadinho aí, fizeram um puta de um queijo bonito aí de fíbula, né? Eles ainda tem banco de osso, a maioria dos lugares nem tem, mas assim, a gente não consegue queijo, né? O Franz está aqui de testemunha, a gente só consegue um queijo diferente, por exemplo, lá na Unifesp, por doação, para fazer algum evento. A gente tenta fazer aí um caso com os residentes por estágio aí, alguns casos de doação, para eles aprenderem, mas não é a realidade, né? Você tem que fazer com o que tem. Exato. Agora, e tem a mesma coisa fora, né? A gente trabalha na medicina privada, às vezes em bons hospitais, bons convênios, a gente não sabe com o que a gente vai operar. Provavelmente, se eu tivesse com um cage de pique, eu não teria toda essa coragem e provavelmente eu ia ter que complementar, né? Então, assim, eu acho que isso é artifício técnico a mais. O ideal é que a gente tivesse tudo isso e tivesse lá, o nosso plano A vai ser esse, eu tenho os melhores recursos para isso, consegui, ficou bom, vou parar aqui. Se eu ficar ainda com um pouquinho de receio, eu vou complementar e fazer o que eu precisar. E assim também, né? Se a gente poderia ter todas essas opções, né? Banda, pô, aqui não tá uma pega legal, em vez de eu ficar furando, ficar manipulando demais, eu já vou abortar, eu já ponho uma banda aqui, já toco o barco e ganha tempo cirúrgico, né? Mas a realidade prática não é essa, né? Mas acho que tudo isso é para refletir lá no último slide que você colocou, né? Tem que realmente tem que quebrar a cabeça, viu? Escoliose degenerativa é quebra-cabeça, sabe? Não é caso simples, é aquele caso que você pede exame, volta, pensa, estuda, vai de novo, calcula de novo todos os parâmetros. Uma coisa que também que eu queria perguntar para vocês, se vocês... a gente tenta usar sempre o programa lá, vocês utilizam mesmo esse mesmo? Vocês têm algum outro? Vocês têm algum hospital, de repente, na prática privada, que vocês pedem? Eu já cheguei a pedir, alguns calculam, outros não calculam, outros calculam totalmente errado também. Não sei se vocês tiveram essa experiência já. Radiografia, tem alguns lugares que fazem um pouco melhor. Quem tem possibilidade de fazer o EOS, que são poucos pacientes, a gente tenta fazer. Surgimap, eu acho que é o mais padrão. Né? E eu vou confessar que eu faço muita coisa na mão, viu, cara? Eu pego o panorâmico lá, calculo as coisas que eu preciso. Você vai pegando o hábito também, você já acaba tendo, né? Exato. Eu faço muitas vezes assim para ficar bonitinho, para deixar um caso apresentado, mas eu não abro mão de fazer na mão, não, viu? Eu gosto de medir um pouco na mão as coisas ainda. Legal. Apesar de geração nova, eu sou meio famoso antigo. goniômetro e lápis 2B, é isso? Isso. Olha, juro para você que eu já tentei usar algumas vezes o Surgimap, Nuvamap, tudo que essas coisas aí funciona. Eu até tenho aqui o aplicativo no celular, como é que chama? Vamos ver se eu acho. Mas, sempre tem um pago mais caro que o outro, né? Começa a aparecer, né? Queira ou não, aqui, ó, tem um aqui que chama Sagittal Meter. Pô, é ótimo, funciona, legal. Mas eu opero muito ainda hoje com meu pai. Mostrei para ele uma vez. Cara, eu fui xingado tanto. Então esquece, raio-x, reguinha, goniômetro, lápis. É isso. Entendeu? Meça tudo ali no raio-x, ponto final. E aí ele conseguiu me provar por A mais B que dá diferença em alguns graus em qualquer programa utilizado de quando você mede na mão. Então pronto, eu faço muito na mão até hoje. E assim, né? E na prática a teoria é diferente, né? Você vai ali, você vai com aquele planejamento, mas,
Você fala, pô, aqui eu preciso de um queijo de 30, ali um de 15, não vai ficar exato ali. Você vai ter que ter aquele feeling do intra, vai ter Sim. que fazer essas medições no intra. Não adianta, não é tão automático assim, como um robozinho. Mede assim, põe aquilo lá, que vai dar certo. Você pode ter um subsilence, perder um pouquinho. Então, eu acho que você tem que ter aquele... É como, por exemplo, ir com cervical, que já existe esses parâmetros, mas quase ninguém fala e ninguém mede. É. Entendeu? Eu ponho o paciente para operar cervical. Até tive experiência de operar com o pai do Tiagão recente, Dr. Francisco. A gente coloca um coxinho alto embaixo das escápulas, eu traciono bem o braço, deixo o doente bem lordose, com monitorização, então posso forçar a posição, porque eu estou preocupado com essa lordose, entendeu? Sim. E a gente não faz grandes cálculos, né? A gente nem tem esses cages tão angulados, pouquíssimos cages que tem angulação até para cervical, tem pouca coisa, aqueles mais anatômicos, um pouquinho, mas assim, não, você acaba tendo que ganhar muito na posição mesmo, né? Uhum. E, É, e, eu acho que... e no intraoperatório, você bate o raio-x lá e vê a curva, pô, essa curva tá harmônica, não tá? É aquele global que você olha e você tem que ter essa ideia no intra, né? É perfeito. Eu acho que até no último SRS pré-pandemia aí, onde estavam todos os... a nova revolução é fazer tudo isso que a gente está comentando hoje aí para cervical, né? Então, é tanto ângulo, é tanto cálculo, é tanta coisa. Então, ele subiu para cervical. A Virginia Lafarge lá já mostrou já toda a artilharia dela lá, com mais 15 trabalhos lá, e mais 30 ângulos. Muita coisa a gente acaba indo para o campo da pesquisa, né? Não utiliza, né? E usa mesmo essa prática clínica, essa experiência de você colocar o paciente lá, olhar de lado, agachar do lado ver se tá bom o pescoço ali, se ele vai conseguir engolir depois, né? Se ele não vai ficar com o pescoço retrovertido, alguma coisa assim. Eu acho o mais importante de tudo quanto é classificação é você conseguir extrair adequadamente os conceitos, né? Você pega, por exemplo, fratura. Você começa a ver classificação disso, daquilo, no final das contas, você opera o paciente ou por instabilidade ou por déficit. Então, você olha aquilo lá e fala, isso aqui tem que operar. Por quê? Pô, porque tá luxado num trauma, tem que operar. Você já sabia o que fazer sem ficar pontuando nada, é lógico que você vai fazer e tal. Mas, assim, é a mesma coisa. O que você olha que é importante na escoliose degenerativa? Você tem um exercício legal, né? Eu acho que o que me pesa mais de longe é o sintoma clínico, né? Que é o que você falou, né? Perfeito. Se fosse o Foi o que eu geninho da tentei lâmpada, trazer. se fosse o geninho da lâmpada, tivesse um desejo só, qual dor que você quer melhorar? Pô, essa perna Exato. esquerda. Aí você vê um Essa cistão pergunta, lá, e eu faço exatamente que nem você colocou naquele essa slide. pergunta sempre faço. A gente tem o hábito, né, na neurocirurgia, de todo caso, colocar diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico. E em coluna, a gente também fica fazendo isso. E, assim, o que ele tem de problema? Ele tem uma dor, uma síndrome radicular. Então, ele tem que tratar o que está comprimindo esse nervo. Tal, isso aqui tem que sair daí, tá? Qual que é o outro problema? Ele tem uma listese, uma instabilidade, ou tem uma holístese lateral móvel, maior do que 2 milímetros, é uma coisa que tem que estabilizar. O que realmente precisa fazer? O resto, pô, esse COB 20 graus é importante, não é? Está relacionado com o sintoma? Na dúvida, faz o que você tem certeza, explica o que você falou, chama o paciente, fala, vamos fazer isso que eu tenho certeza que até aqui eu vou te ajudar, daqui para frente eu não sei se eu vou te ajudar ou se eu vou te atrapalhar. Se precisar, a gente vai estar junto, vai estar seguindo e faz alguma coisa depois, mas fazer o que você tem certeza de maneira correta, você vai estar ajudando o paciente. Passou desse ponto, aí a gente já começa a se Você entra perder. numa zona perigosa, né? Exatamente. Um detalhe que eu fiquei com o Obeid lá, o Ibrahim, em Bordeaux um tempo, e eles fizeram lá o serviço lá do Lerouec, do Vidal, né? Eu assisti uma reunião clínica deles e era uma loucura. Eles faziam uma avaliação que a gente não tem esse costume, só para trazer isso para se vocês já viram, se vocês fazem. Eles avaliavam o paciente de pé, mas em cima de uma cadeira, para ter a visão apical das deformidades. Então, eles, pela escola francesa lá, pelo conceito do Cône de Dubossé, eles conseguiam enxergar um pouco melhor essas deformidades e até mudavam um pouco a decisão clínica deles lá, para fazer uma coisa menor ou maior,
que é muito isso também. A escola francesa, ela é uma escola descompressiva, né? Muito descompressiva, né? Mais compressão do que instrumentação, que é mais uma escola americana, né? Não sei se vocês já viram essa avaliação do médico de pé em cima de uma cadeira. Eu achei uma loucura. Não, aquilo, mas é meio achei perigoso você falar que interessante. tem muito neurocirurgião aqui, então os caras já se veem lá do alto, né? Você fala Imagina. isso aí, o pessoal vai começar a examinar tudo em cima de escada, né, cara? Eu achei interessante isso. Mas eu acho que tudo isso se fosse uma coisa fácil, haveria consenso, né? É muito de filosofia, né? Eu acho que o mais importante de tudo é o que você falou. Você tem que ser franco, tem que ser honesto com o que você está fazendo com o paciente e dentro da sua própria limitação, né? O que eu consigo fazer? Não adianta você querer fazer. Exatamente. Não é você pega os trabalhos, se eu não me engano, do Lenk, desse pessoal que tem muita experiência, né? Morbimortalidade que eles relatam é 30%, 40%, né? 30%. É uma coisa absurda. Como é que você chega para um paciente e fala, não, nós vamos fazer isso aí, mínima condição, de cada 3, um vai ou morrer ou vai ter alguma complicação muito grave. É meio difícil propor isso, né, cara? Difícil. Mas se você der a sorte de cair nos outros 2, você vai ficar bem. Então, eu vejo gente até falando... E ele joga essa conversa franca, né, para o paciente. Eles falam essas porcentagens para o paciente. Então, você fala, não, isso é mais ou menos igual um transplante, né? Se sobreviver essa fase aguda vai ser um terror, mas sobrevivendo vai mudar a sua qualidade de vida. É difícil isso, né, cara? Muito. Sendo que, de repente, você tem ali 70%, 80% do problema que você mapeou bem e que você pode tratar de uma maneira relativamente segura e para nesse 70%, 80%. Correr atrás, às vezes, dos 10%, 20% custa muito caro e talvez não é aqueles 10%, 20% que ele realmente vai conviver bem, ou você, num outro momento, você trata se realmente precisou, entendeu? Sim. Eu acho que não é nenhum demérito você estadiar, tratar o que está pior, desde que seja combinado, porque, lógico, ninguém quer voltar para uma cirurgia, mas a hora que ele entende o racional da coisa, não é que você vai anestesiar lá e que é tranquilo você ficar 8 horas, 10 horas anestesiado numa posição só, doente pode sair cego da cirurgia. Sim. De tanto tempo em decúbito, né, ventral ali. Então, tem muita coisa que a gente tem que realmente parar e pensar, você se imaginar na hora, falar, cara, eu vou fazer tudo isso aí, você se imaginar você lá descomprimindo tudo aquilo, fixando o paciente exposto, você começar a pensar risco de infecção, tudo que você já viu, sangramento, problema clínico, você realmente propor uma coisa muito monstruosa dessa, não é simples não, cara. É difícil. Lembrar muito do primo... são igual esses que tem 30%, 40% de mortalidade. Né? Na prática, quem não tem tanta experiência, que a maioria, é mais, né, do que isso. Uhum. É aquele princípio, né, da medicina lá, do primo non nocere, né? A gente tem que saber que se a gente não vai melhorar, a gente não pode piorar, né? Porque muitas vezes a nossa intenção é sempre deixar o paciente melhor, mas esse índice aí de 30%, 40% incomoda demais, né? Não tem como entrar tranquilo numa cirurgia dessa, né? E a outra coisa, assim, que eu vejo, mas acho que o Franz pode até falar, o Franz, eu aprendi bastante com o Japa aí na residência, ele é 2 anos mais velho que eu, ele tem uma pegada muito de sintomática mesmo, e eu acho que ele está certo, né? Às vezes a gente quer deixar o raio-x mais retinho, mais bonitinho, às vezes não é o que o paciente precisa, né? A gente teve alguns casos já em conjunto que às vezes nem ficou a pessoa mais retinha do mundo, mas o paciente melhorou demais, né, Franz? Fala um pouquinho aí da sua experiência, que você faz bastante disso aí. O Franz, ele também é mais aí que nos franceses, ele é bastante descompressivo. Comenta um pouco aí, Franz. Acho que em resumo de tudo que vocês falaram é isso aí, Eduardo, né? Pensar sempre no sintoma radicular, né? O sintoma radicular acho que tem uma resposta sempre melhor ao tratamento cirúrgico do que qualquer outro tipo de sintoma de dor, né? O paciente com dor axial, será que é por causa da listese lateral? Será que é por causa do desbalanço vegetal? Difícil responder esse tipo de pergunta. Achei legal que o Rodrigo colocou que os pacientes eles envelhecem. Né? Envelhecer é um processo de você curvar para frente. A própria Virginie Lafarge, ela já voltou um pouco atrás na questão dos parâmetros sinopélvicos.
né? Você não pode esperar que a pessoa, né, de 70 anos ela tenha a cabeça exatamente sobre o ombro, sobre o quadril, sobre o calcanhar. Né? Então, você não vai querer realmente fazer uma hipercorreção que já foi, inclusive, colocada como causa de fora de tratamento, né, de PJK, essas coisas. E aí, o que o Thiago falou sobre a questão da utilização das bandas, eu não tenho muitos casos assim também, mas eu usei alguns casos assim para tentar fazer uma transição um pouquinho mais soft, né, de, às vezes, fraturas osteoporóticas e pessoa um pouquinho mais velha, se termina, né, às vezes, a fixação. Antigamente, a pessoa usava ganchinho, né, não tinha banda. Né, hoje em dia, o pessoal pode colocar essa na vértebra de cima, né, mais cranial, você termina com o jazz band, né, aí realmente fica um pouquinho mais soft, você evita a questão do pull-out, né, você tenta evitar um pouquinho a doença do segmento juncional. E uma coisa que o Rodrigo também salientou que eu queria reforçar aí, a pessoa que ela tem a escoliose gerativa, às vezes ela tem associada a questão do canal estreito, né? E pela própria fisiopatologia dos mecanismos compensatórios do canal estreito, a pessoa vai se curvando um pouquinho para frente. Aí essa questão que vocês colocaram, muitos pacientes se descomprime, ele melhora o balanço, porque ele está fazendo aquilo meio que proposital. No começo ele faz proposital, mas depois fica uma situação que você tem encurtamento de ligamentos, isquiotibiais e tudo mais, ele fica constantemente para frente, mas depois que você descomprimiu, ele não vai precisar ficar com aquela posição para frente para retesar o ligamento amarelo. Então, você precisa de uma descompressão simples, sendo pontual e preciso na sua cirurgia, você trata. Né? E é aquilo lá que você tem que ponderar. Né? Tem casos que menos é menos, tem casos que menos é mais também. Né? E tem casos que você tem que realmente fazer uma cirurgia mais agressiva. E o Rodrigo pontuou bem, né? Você está avaliando a listese lateral grande, né? Um grau de Cobb grande também, né? Arco curto, aí não tem jeito. Aí você tem que realmente fazer uma descompressão, mas se fizer uma descompressão simples apenas, aí você vai, né? Você pode piorar essa curva, você pode piorar essa listese lateral. Acho muito bem colocado aí, Rodrigo. Parabéns. Obrigado, viu? Eu agradeço as palavras aí, ainda mais vindas de você, né? Uma referência pra gente aí. O pessoal está meio quieto hoje, só nós estamos batendo papo aqui. Ninguém quer perguntar, pessoal? Aproveita aí. Nós temos mais alguns minutinhos. É um assunto bem em voga, né? Uma coisa que você vê nos próximos... Tem congressos praticamente quase só disso, né? De equilíbrio sagital, de escoliose. O SRS quase que está dividindo, né? Uma parte de idiopática e outra parte de adulto, assim. Então, você vê plenárias e muitas plenárias, você vê tanto de artigo que tem sido publicado, né? É uma coisa realmente que a gente ainda deve ver muita mudança nesses próximos anos, né? Mas eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele fala assim, escoliose degenerativa é impossível, porque quando eu paro, sento, baixo os artigos, leio, entendo, mas não dá 3 meses depois, vem um cara falando que não é nada daquilo, que agora é o gap score, que agora... Ou não era Schwab, mas agora é gap score, meu Deus do céu, para com isso, não dá não. Mas é isso, é a constante atualização dos conceitos aí, né? Mas o que eu tentei trazer realmente é a parte conceitual, né? Porque o conceito ele não muda, né? O que muda são é a aplicabilidade desses conceitos em cada doença, né? E também não é a mesma doença, é igual a gente falar que o pediatra é o clínico da criança, não é isso. Então, assim, a escoliose idiopática é uma doença e a degenerativa é totalmente diferente. Mas o que a gente sabe hoje é por causa do que a gente aprendeu com a idiopática, né? Então é um mundo aí diferente para a gente desbravar, né? Exato. Bom, eu acho que o pessoal não tem mais perguntas aqui. Se alguém tiver ainda tem mais uma chance aí de abrir o microfone. Senão nós já vamos começar aqui a despedir da reunião. Rodrigo, eu queria te agradecer novamente, tá? A gente já se encontrou Sempre aí às ordens. desde a primeira versão desse curso lá, que teve acho que uns 4 anos atrás, que era legal, que a gente podia todo mundo se encontrar. Eu lembro que você estava sempre nas reuniões, discutindo, apresentando o caso pela Santa. Queria te agradecer novamente, a sua aula foi muito boa, muito didática, tá? Trouxe bastante conceito importante, eu acho que vai ajudar bastante os residentes. Fica postado depois, né? Os próprios residentes estão aqui,
que caso conheça aí algum residente que não tenha acompanhado, isso fica tudo postado depois no nosso YouTube e no site da SBC São Paulo. Eu queria dar um aviso para quem está aqui também, se possível, dar uma divulgada. Vai ter a prova de título de especialista agora da SBC, que vai ser no dia 19 de agosto, que é uma quinta-feira, que tradicionalmente é feito lá no JP em Ribeirão, a gente conhece como o congresso do professor Elton, né? Mas que infelizmente não vai poder ser presencial por conta da pandemia. E a SBC São Paulo é responsável por organizar o curso pré-prova, já tem aí, eu acho que essa é a 5ª ou 6ª edição já. Então, a gente sempre faz um dia anterior, na quarta-feira, e acompanhando o modelo do curso desse ano, nós vamos fazer a versão online, que basicamente é um curso baseado em questões, em que a gente faz uma votação interativa e depois faz uma revisão sobre o tema para ficar uma coisa bem objetiva, para lembrar de alguns tópicos ali que, de repente, a pessoa olha e fala, opa, preciso estudar esse tema. Obviamente, é focado para quem está prestando a prova, mas serve para qualquer residente que queira participar, aprender, mesmo que não vá prestar a prova. Em breve, nós vamos anunciar aí nos grupos como faz a inscrição, valor, que não é nada importante aí, é um valor pequeno em vista de outros congressos, e vale a pena. A gente está aí, o Thiago, aí desde o começo aí dos primórdios envolvido no curso, é um curso que tem uma adesão muito grande, praticamente dos 60 e poucos que prestam a prova, a gente põe 55, 60 lá nesse curso, então ele tem uma demanda grande, e esse ano, por ser online, a gente vai conseguir abrir até para quem não vai prestar a prova. Lá a gente não tinha espaço físico para colocar além do que 60 pessoas, então só tinha oportunidade de fazer quem tivesse lá em Ribeirão para fazer a prova. Então, esse ano nós vamos abrir residentes mais novos, quem queira participar, fazer inscrição, vai poder fazer. Então, em breve a gente manda os convitinhos nos grupos aí, e vai ser no dia 18 de agosto, não é isso, Thiago? Quarta-feira, 18 de agosto. Teoricamente, a gente começaria às 14h, vamos definir o horário direito ainda, mas até semana que vem, no máximo, a gente já manda essa divulgação. O curso ele tem sido bem aceito, é um curso excelente, que a gente faz um dia antes, igual o Eduardo falou, cara, é baseado em questões, quase 100 questões, mais ou menos, onde o residente entra, vota A, B, C, D, e depois a gente faz um comentário e discute sobre a questão. É bem interessante para fazer revisão de prova mesmo. É isso aí. Aproveitar aí, Rodrigo, parabéns, cara, a aula, valeu, Tiagão, obrigado. Maravilhosa. Foi bom te encontrar de novo, cara, bastante tempo você é um grande amigo. E continua nessa toada aí que você está indo bem para burro, meu. Eu agradeço as palavras aí. Obrigado pelo convite novamente. Estou sempre às ordens. Vocês sabem que só ligar que a coisa vai. Tá ótimo. Pessoal, obrigado Franz, obrigado Thiago, obrigado Silvio, Rodrigo, todo mundo aí envolvido na reunião, e a gente se encontra então daqui a 2 semanas dando continuidade ao curso. Vamos mandar o convitinho aí até o final de semana também. O próximo tema a gente vai começar com endoscopia, serão 4 aulas, tá? Então a gente já vai começar, provavelmente a primeira aula vai ser do Dr. Davi Del Curto, lá da escola, que tem uma experiência muito grande com endoscopia. Nós estamos só esperando a confirmação dele hoje para conseguir já lançar o convitinho. Então, vai ser um módulo bastante interessante aí, que é a técnica aí que está dando um boom aí no momento. Todo mundo tem que saber, pelo menos, o que está acontecendo aí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar a reunião. Boa noite para todo mundo. E boa noite a todos. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.